Louvado e exaltado seja o nome do Deus, Criador dos céus e da terra. Que Deus continue iluminando teus caminhos e te abençoando muito e te dando a paz. A pergunta é: qual é a hora certa para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Será que tem uma hora certa, uma hora exata, um momento exato para poder aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Vamos ver através da Bíblia, porque a Bíblia é a única regra de fé para cada um de nós, e através da Bíblia, da Palavra de Deus, a gente aprende qual é a hora certa para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, veja o que aconteceu com um homem que era cobrador de impostos. Veja o que aconteceu com ele. Ele estava no seu trabalho. E aí Jesus passou próximo dele e chamou ele. Segue-me. E o que foi que ele fez? Verso 27 e 28 diz assim: passadas estas coisas, saiu, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. O que foi que ele fez? Verso 28 diz: ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Louvado seja Deus. Este homem, Levi, que é Mateus, estava na coletoria, estava em seu trabalho, era o trabalho dele, cobrar imposto. E aí Jesus passou e chamou: olha, segue-me. Ele se levantou imediatamente e o seguiu. Isso mostra que você também pode escutar a voz de Cristo Jesus em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver, talvez no seu trabalho, na faculdade, na escola, em casa, ou na rua, andando, passeando dentro de uma loja, não sei. Mas você também pode ouvir a voz de Jesus em qualquer lugar que você estiver. E quando você ouvir a voz de Jesus, eu te faço um apelo em nome de Jesus Cristo. Aceita a voz de Jesus, aceita o convite de Jesus para a tua vida, segue a Jesus, para que você também possa andar no caminho correto que leva você até o céu, até a eternidade. Mais uma pergunta que está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia, ela nos diz, ela nos responde, né? Como eu devo aceitar Jesus? A Bíblia nos responde, livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, vejamos o que diz lá. Atos 4, versículo 12, se você tem uma Bíblia aí próximo de você, procure, para que você também veja que está escrito na Palavra de Deus o que eu estou falando aqui, porque aqui a gente aprende um pouco mais da Palavra de Deus. Atos 4, versículo 12, o que é que está escrito lá? Diz assim, Atos 4, verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Deus seja louvado. Eu devo aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, porque a Bíblia fala que não existe nenhum outro Salvador. Não existe abaixo do céu, não existe nenhum outro nome ao qual nós devemos ser salvos. Então só Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que deu a vida na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, só Ele tem que ser o nosso único e suficiente Salvador. Que Deus também te abençoe muito. A gente vamos ver no livro de 1 João o que devemos fazer. O que devemos fazer para continuar com Cristo em nosso coração, em nossa vida. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito lá algo para cada um de nós. A Bíblia responde para todos nós. E vejamos o que está escrito. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que devemos fazer? A Bíblia vai responder. A palavra de Deus vai responder aqui para nós. Verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, de toda a injustiça. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Cristo Jesus é fiel para nos purificar de todo mal e perdoar os nossos pecados. Mas precisamos fazer? Pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e aí Deus nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então receba esses conselhos para você.
pratique esses conselhos em sua vida, que com certeza você vai sentir a presença de Deus na tua vida, hoje e por todo sempre. Mais uma pergunta eu gostaria de fazer aqui para que a Bíblia responda para cada um de nós. E mais uma pergunta que está no livro de João, capítulo 5, versículo 39, onde a gente encontramos a resposta para essa próxima pergunta, que diz assim: o que devemos fazer com a palavra de Deus? Devemos aceitar a Bíblia, sim ou não? O que é que devemos fazer? O livro de São João, capítulo 5, versículo 39, veja o que diz lá a palavra de Deus, veja o que ela fala para cada um de nós. Verso 39 do capítulo 5, a Bíblia diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falou para os discípulos assim: examine as Escrituras, estude as Escrituras, a palavra de Deus, porque ela fala de Jesus Cristo. Então, se você quer realmente conhecer quem é Jesus Cristo, Filho de Deus, examine as Escrituras, estude as Escrituras, escute o que a palavra de Deus fala aos teus ouvidos. Então, nós precisamos ter a Bíblia como a única regra de fé para a nossa vida, para nos guiar no caminho do Senhor. E também o que devemos fazer, o que a Bíblia nos ensina a fazer. Devemos orar muito? Será que nós devemos orar muito? Será que nós devemos orar pouco? Por que orar? A Bíblia fala que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Então, no livro de Daniel, capítulo 6, do livro de Daniel, versículo 10, vejamos o que está escrito lá. Daniel, capítulo 6, verso 10, o que fazia Daniel para poder se comunicar com Deus? Verso 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Deus seja louvado. Então, Daniel, a Bíblia fala que quando ele ficou sabendo que o decreto estava assinado sobre a cova dos leões, porque ele adorava um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e ali homens com inveja de Daniel acusaram Daniel como se Daniel estivesse orando e prestando culto a outros deuses e não aos deuses do rei Dario. Então foi sancionado esse decreto para todos que adorassem outros deuses no prazo de 30 dias, e não ao Deus de Dario, não ao Deus da Babilônia, seria lançado na cova dos leões. Então Daniel ficou sabendo desse decreto, e Daniel ele passava a orar intensamente, mais e mais. O seu pensamento estava conectado com Deus todo o tempo, mas a Bíblia fala que 3 vezes por dia Daniel tinha um momento especial para falar com Deus. Isso também deve cada um de nós ter esse momento especial de orar com Deus, de falar com Deus, de abrir o coração a Deus, porque quando a gente abre o coração a Deus e confessa os nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos purifica do mal, Ele nos fortalece mais e mais, e assim possamos caminhar a nossa jornada com Cristo Jesus. Eu gostaria de encerrar esse pequeno estudo com mais uma pergunta que a Bíblia fala, a Bíblia nos responde, porque a Bíblia é a palavra de Deus para cada um de nós, é uma carta de amor para cada um de nós. Então, o que devemos fazer? Devemos observar fielmente pela palavra de Deus sobre os seus mandamentos? O que é que diz a palavra de Deus sobre os seus mandamentos? Será que nós devemos observar fielmente? Será que devemos guardar fielmente os mandamentos de Deus? O que devemos fazer? O que estamos fazendo com os mandamentos de Deus? Será que nós conhecemos realmente os mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos de Deus que Deus escreveu em tábuas de pedra e deu a Moisés para que ele mostrasse ao povo e ensinasse ao povo os mandamentos de Deus, a lei de Deus? Então, o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, vejamos o que está escrito lá. A Bíblia nos ensina, livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Vejamos o que diz a Bíblia. Depois do livro de Hebreus, capítulo 2, do livro de Tiago, versículo 10, está escrito assim: pois qualquer que guardar toda a lei,
mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A Bíblia está falando que se nós guardamos os mandamentos e tropeçamos em um, somos culpados de todos. Mas entenda uma coisa, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele nos ama. Deus, Ele sabe que somos falhos, somos pecadores e erramos todos os momentos. Mas pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele nos ajuda a guardar os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, da lei de Deus, precisam ser guardados por amor, não por medo. Mas que a nossa força, a nossa coragem, o nosso desejo é que nós possamos guardar a lei de Deus por completo e por amor a Ele, não por medo. Nós iremos errar, somos pecadores, vivemos pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, mas se continuarmos confessando os nossos pecados, reconhecendo o nosso erro, buscando a Deus, Ele nos dará força. Ele nos ajudará a guardar toda a sua lei. E perante Ele nós se tornamos justos pela graça e pela justiça de Cristo sobre nós. Então que Deus te abençoe. E se até aqui você tem errado, tem pecado contra Deus, peça perdão a Ele. Ore ao Senhor, se coloque de joelho e clama ao Senhor: Senhor, perdoa meus pecados, eu sou falho, sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Com certeza, Deus, Ele vai te receber. E Jesus purificará você com o seu sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E você perante Deus se tornará uma grande e nova criatura para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.